Olá! Hoje nós vamos falar sobre lixo eletrônico, né? No vídeo passado a gente começou a falar sobre TI verde, né? As considerações sobre o impacto da utilização da TI sobre a ecologia, né? Sobre o meio ambiente, como é que a gente pode reduzir esse impacto e falamos sobre as possibilidades da utilização da TI, como que a TI pode impactar no meio ambiente. Aí vimos que é pelo consumo de energia elétrica, pela utilização de recursos, né? E a gente falou também um pouquinho sobre lixo eletrônico. Então hoje nós vamos falar dessa preocupação que é a geração de lixo eletrônico. Então vamos definir o conceito de lixo eletrônico, tendo em vista que toda organização atualmente, ela utiliza e depende da TI para realizar o seu processo de negócio e a maioria dos seus processos de trabalho. Então, obviamente, se eu preciso utilizar tecnologia, eu tenho que adquirir tecnologia, usar a tecnologia, né? Vimos que essa tecnologia ela tem um ciclo de vida, em algum momento eu vou descartar essa tecnologia e à medida que as organizações vão fazendo esse descarte tecnológico, vamos dizer assim, a gente gera um lixo eletrônico. Então, o lixo eletrônico, ele e pode ser, né? Todo e qualquer equipamento elétrico ou eletrônico que não tenha mais serventia para essa empresa, que esteja quebrado. Necessariamente não só o quebrado, pode ser aquele que aquela organização entendeu que não serve mais para ela. E se não serve mais para ela, ela tem que se desfazer daquilo de alguma forma, né? Então, quando ela não consegue dar, ela não vende, ela não repassa aquilo para alguém, aquilo acaba se transformando num lixo para ela. E o grande problema do lixo eletrônico é que já se prevê, né, já que todas as organizações usam produtos tecnológicos e que eles possuem um ciclo de vida e que aquelas organizações estão de tempos em tempos comprando novos equipamentos, a grande preocupação mundial é com o crescimento desse lixo eletrônico e, obviamente, na estocagem desse lixo e o impacto que os resíduos eletrônicos podem estar causando, né, no nosso meio ambiente e, consequentemente, também até na saúde humana, porque existe na nossa aula até um vídeo sobre a China, onde a China trabalha com essa questão do lixo eletrônico e lá eles desmontam esses equipamentos, né, oriundos do lixo eletrônico, mas muitas vezes as pessoas trabalham com esses equipamentos na desmontagem, mas elas trabalham sem nenhuma proteção. E, obviamente, ali são liberados gases, resíduos, né, que, em contato com o humano, ele transmite doença, dá lesões, enfim. Então, existe também uma preocupação dessa quantidade de lixo e o impacto que isso pode causar nas pessoas. Bom, para reduzir esses impactos ambientais causados pelo lixo eletrônico, diversas leis e tratados internacionais surgiram ao longo do tempo, né, porque os países estavam muito preocupados com essa questão e foram surgindo esses tratados e essas leis de forma a auxiliar os países e as organizações, então, a disciplinar o assunto, né, de forma que a gente mitigue os riscos e a gente diminua esses impactos, Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas desses tratados e dessas leis que ajudam as organizações nessa questão. Bom, então a gente pode falar que em 1992 surgiu um selo que muitos de vocês devem conhecer. Esse selo foi lançado pelo governo dos Estados Unidos, que foi o programa Energy Star. Então, ele é um selo que, na verdade, ele vai estar mostrando, quando a gente compra um equipamento que possui esse selo, né, ele vai falar que esse equipamento ele foi otimizado no consumo de energia. Ele gasta menos energia do que equipamentos que não possuem o selo, né, sem o comprometimento do desempenho desse equipamento, que isso é bem bacana. A ideia da criação desse selo foi contribuir para a redução dos gases do efeito estufa, né? Então, a ideia era que a partir de um determinado momento, ou seja, lá na década de 90, que as empresas, era fomentar que as empresas então começassem a implementar no seu processo de fabricação, então, questões que pudessem melhorar o desempenho desse equipamento e fizesse
esse equipamento gasta menos. A gente pode fazer um paralelo e pensar, então, que quando a gente compra um equipamento eletrônico, um equipamento eletrodoméstico para a nossa casa, máquina de lavar, né, geladeira, ar-condicionado, o que a gente procura? O selo do Procel. Por quê? O selo do Procel classificou aqueles equipamentos e a gente sempre procura comprar, de repente, um equipamento lá que foi classificado no Procel como A, que gasta menos energia. Então, o programa Energistar, ele tem essa ideia também dentro dos equipamentos de TI. É mostrar que aquele equipamento, ele, de alguma forma, foi otimizado e ajuda, né, nesse processo. Bom, um outro tratado também muito importante foi o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele nasceu, né, de um encontro das Nações Unidas, e ele trata, né, nesse encontro, eles estavam falando da mudança do clima. Então, a ideia do Protocolo de Quioto é criar metas para a redução das emissões de gás carbônico, né, que tem grande impacto no efeito estufa, e, na realidade, todos os países que fazem parte da ONU, né, eles estariam, então, assinando o Protocolo de Quioto e, a partir dali, eles passariam a ser responsáveis e criariam, então, um plano de trabalho, né, ações, cada um dentro do seu contexto, estariam fazendo e tratando e criando ações que pudessem mitigar esses efeitos. Essa era a ideia do Protocolo de Quioto. A gente vai ver que as ideias, elas todas levam ao mesmo lugar. Qual é a ideia? É a sustentabilidade. Então, existem vários, e eu vou dar alguns exemplos aqui, mas existem outras frentes de trabalho que ajudam, né, e que estão sempre denunciando os abusos ou até mesmo tendo novas ideias, a partir do momento que a tecnologia evolui. Então, para a gente pensar, a ideia aqui era mostrar, naquela época, né, que existia, então, uma união entre os países com esse objetivo. Né? Em 2000 foi lançado o Pacto Global. O Pacto Global é extremamente interessante. Na nossa aula tem um vídeo sobre o Pacto Global e vocês vão poder ver lá que o Pacto Global ele apresenta 10 princípios que são princípios para a promoção sustentável e da cidadania no mundo. Então, todos os países que participam e que assinam o Pacto Global, ele se compromete a implementar os 10 princípios dentro do seu país. Então, é bem bacana, porque aí os países vão dentro dos princípios, tem vários, né? Eles tratam de ética e um deles é do desenvolvimento sustentável. Então, é bacana porque o Pacto Global ele não fala só de TI, mas ele vai trazer para a gente, vai mostrar que um país que se compromete com o Pacto Global, ele é um país que ele está preocupado também com a TI verde, né? Ele está preocupado com questões sustentáveis, e o que é bacana. Então, isso vai trazendo uma maior consciência às nações, isso vai mostrando às organizações esse movimento para que cada dia mais a gente tenha mais e mais empresas que possam ter esse pensamento ecológico, né? Esse pensamento de TI verde e possam pensar em como implementar isso da melhor forma possível. Em 2003, surgiu a Diretiva ROSS. Na verdade, ela surgiu lá na União Europeia e qual foi a ideia, então, que também foi bem bacana, né? Ela proíbe, a ideia dessa diretiva é proibir que certas substâncias perigosas fossem usadas no processo de fabricação de produtos de TI, de produtos tecnológicos, né? Então, existe uma série de produtos que eles, hoje em dia, não são mais permitidos no processo de fabricação. Então, uma empresa que trata, né, que ele adere à diretiva ROSS, ele não usa mais esse tipo de produto que pode poluir o meio ambiente. Então, as empresas de fabricação de tecnologia, elas adotam a diretiva e, dessa forma, a gente vai diminuindo a utilização de produtos que possam prejudicar a sustentabilidade do nosso mundo, né? E o selo EPET, na verdade, ele foi um rótulo ecológico criado, né, para o setor de TI especificamente. A ideia dele é mostrar o seguinte, né, todo produto vendido que tem esse tipo de selo, né, ele mostra o grau de aderência às questões verdes. Então, por exemplo, não sei se vocês recentemente viram, né, que a Apple, ela usa o selo EPET e em um determinado momento ela desistiu. Ela não quis mais usar e aderir ao selo EPET e assim, de um mês para o outro ela disse que não iria mais usar e quando ela retirou o selo do seu processo de fabricação, as vendas caíram, as pessoas reclamaram
usaram, né? E aí houve uma resistência aos produtos dela e ela voltou a usar o selo, né? Porque isso mostra a cara de uma empresa. Então, existe uma lista que a gente pode, inclusive, ver dos produtos que são mais verdes, os menos verdes. Então, é bastante interessante, porque esse selo, ele é independente de fabricante. Então, não adianta a empresa chiar, reclamar, porque ele tem a sua independência e ele é reconhecido, né? Então, é bastante interessante a gente ver o que tem de material para que as empresas e os países possam trabalhar e implementar pensando nessa questão da sustentabilidade e da TI verde, ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.